vida no semiárido. Eu me chamo Nathani e hoje eu vou conduzir a entrevista que vai falar um pouquinho sobre os desafios enfrentados nessa região climática. A região climática semiárida, para dar um contexto para vocês, é uma região que ocorre baixa precipitação, altas temperaturas e longos períodos de seca e está presente em quase toda a extensão territorial do Nordeste brasileiro. Para a gente entrar um pouco nesse tópico e entender mais esses desafios, eu convidei a geógrafa Thalita e ela vai explicar para vocês um pouquinho sobre um dos grandes desafios enfrentados, a desertificação. Passo minha palavra para ela. Olá, Nathani. Olá, telespectadores. Me chamo Thalita e hoje eu vou falar um pouco mais sobre desertificação, que é quando a terra vai perdendo a sua força, ficando seca e com falta de nutrientes. Esse problema vem acontecendo muito no Brasil e as regiões mais afetadas são aquelas que têm um clima mais seco, como o sertão nordestino, especialmente em estados do Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte e Pernambuco. Mas o problema não está só no Nordeste. Outras áreas, como os Pampas, no Rio Grande do Sul, e o Cerrado, Tocantins, e algumas áreas de Minas Gerais, e o norte do Mato Grosso, também estão dando sinais de alerta. A ação humana é sua principal causa, como os desmatamentos, queimadas e o uso incorreto do solo, deixando os terrenos mais fracos, causando a erosão. Uma consequência disso é a extinção de plantas e animais. Além disso, o solo vai ficando salgado e a vegetação tem problemas em se regenerar. Com isso, muitas famílias acabam sendo obrigadas a deixarem suas casas por falta das condições dessa terra. Esse processo traz consequências graves, como a pobreza, a escassez da água, a fome e a biodiversidade. Por isso que é importante falar sobre esse assunto, para que ele conscientize o maior número de pessoas. Dentre algumas soluções, há o reflorestamento com espécies nativas, como plantar árvores que se adequam ao clima local para recuperar o solo, assim aumentando a umidade do ar e protegendo contra a erosão. E por fim, a educação ambiental, onde acontece o treinamento de comunidades locais em práticas sustentáveis e o incentivo à participação ativa da população na gestão do seu território. Muito obrigada pela atenção, agora eu passo minha palavra de volta a Nathani. Muito obrigada pela explicação, Thalita. Realmente é muito importante perceber como a desertificação afeta a vida de diversos moradores da região e como ela é causada e intensificada até mesmo por nós, seres humanos. Mas segura aí mais um pouquinho. Eu convidei outra jornalista chamada Ana Luísa para conduzir uma entrevista com uma agricultora chamada Lívia Siqueira. Elas vão entrar ainda mais a fundo nesse tópico e ainda trazer um olhar de pessoas que dependem diretamente desse clima para produzir. E espero que gostem da entrevista. Olá, meu nome é Ana Luísa e hoje farei uma entrevista com a agricultora Lívia, que vive e trabalha na região do semiárido brasileiro. O principal objetivo desta conversa será compreendermos os desafios enfrentados por pessoas que vivem nessa região. Olá, me chamo Lívia, sou agricultora, clima semiárido e vim dar uma entrevista ao jornal. Para começarmos, temos a seguinte pergunta: quais são as maiores dificuldades enfrentadas por quem vive no semiárido, além da seca? Olha, além da seca, a gente enfrenta muita dificuldade com a falta de infraestrutura, como estradas ruins, de difícil acesso à água e a qualidade também é a falta de assistência técnica. Tem também o problema do isolamento, que atrapalha tanto para escoar a produção quanto para conseguir apoio. E como próxima pergunta temos: como a irregularidade das chuvas afeta a produção de alimentos e a renda da sua família? Afeta muito. Quando a chuva vem fora de época ou em pouca quantidade, a plantação ela não vinga. A gente planta esperando uma coisa e colhe bem menos que o necessário. A renda cai e às vezes não dá nem para pagar o que foi investido na roça. É realmente uma situação bem complicada. E como próxima pergunta temos: que estratégias você utiliza para lidar com os longos períodos de estiagem? A gente meio que aprendeu a conviver com a seca. Aqui eu uso cisterna para guardar a água da chuva. Planto variedades mais resistentes à seca e também faço rotação de culturas. Além disso, tento sempre guardar uma parte da produção para quando a situação aperta. Você acredita que o apoio do governo chega de forma eficiente até os pequenos agricultores? Infelizmente não. Às vezes o apoio ele vem, mas é pouco. Chega atrasado ou é mal distribuído. Tem gente que precisa e não recebe, enquanto tem outros que têm algum suporte e acabam sendo beneficiados de novo. E como última pergunta temos: como você vê o futuro da agricultura no semiárido diante das mudanças climáticas? Com muita preocupação, né? Mas também com esperança. A gente sabe que o clima está mudando e isso só piora o que já é difícil. Mas se tiver investimento em tecnologia, capacitação e políticas públicas que realmente cheguem até nós, eu acredito que a agricultura ela pode continuar viva e forte. Agradeço a participação da agricultora Lívia e também por compartilhar a sua experiência conosco. Suas respostas são essenciais para refletirmos sobre a realidade do semiárido e também da valorização da agricultura no Brasil. Muito obrigada pela entrevista. Tchau! É isso aí. Muito obrigada pelo seu relato, Lívia. É muito interessante a gente perceber pelo olhar de alguém que necessita diretamente do clima para produzir. E muito obrigada, Aninha, por conduzir essa entrevista. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado e aprendido um pouquinho mais sobre como os desafios ocorrem na vida no semiárido. Boa tarde, bom dia ou boa noite e até a próxima!